Amados, essa semana foi uma semana bem difícil, mas o Senhor tem dado graça. E confesso, irmãos, que foi uma das semanas mais difíceis de preparar uma mensagem para o dia de hoje. E Deus colocou no coração que nós deveríamos ter a mensagem e logo depois a ceia. Nós estamos vivendo um tempo de volta de Jesus e comunhão. É a proposta de Deus para o nosso coração nesse ano todo, compartilhando várias mensagens, diferentes mensagens, com pregadores diferentes, mas com o intuito de preparar a Igreja de Jesus a ter uma comunhão santa e provocando rapidamente a volta de Jesus. Amém? E tenho falado para nós tirarmos os olhos do foco desagradável, daquilo que não acrescenta nada, daquilo que traz desesperança, né? Se a gente fica focado hoje em jornal, se você é aquele ainda que fica vendo jornal televisivo, você está bem atrasado, porque você está sendo muito contaminado, porque 90% daquilo ali não é verdade, ou já aconteceu, ou é uma preparação para algo que eles estão articulando para um bem deles lá, necessário deles lá, um objetivo necessário deles. Eu, particularmente, prefiro me informar da situação do mundo, do país, da cidade, por outros caminhos, mais pautados, mais sérios, do que esses jornais que nós temos nas nossas televisões e às vezes na rádio, tudo comprometido, não há um equilíbrio. E a igreja precisa acordar para isso, e a igreja precisa estar atenta àquilo que está acontecendo, porque ela não pode ser uma igreja tranquila no mundo caótico que nós estamos. Ela tem que ser uma igreja mais de oração, mais de evangelização, mais de unidade, de comunhão, de servir a Deus, de priorizar o Senhor. Por isso, no começo do culto, eu perguntei para você quais sementes que foram plantadas no seu coração, que ainda não germinaram, e porque não germinaram, você não regou, você não cultivou, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela vai fazer aquilo para qual ela foi enviada. Às vezes, e muitas vezes, nós é que impedimos essa semente frutificar no nosso coração. E por vários motivos. Minha preocupação, irmãos, da mensagem de hoje, é que a igreja tem ficado tão flexível com os movimentos da sociedade, que ela está perdendo algumas tradições muito importantes dela. Por exemplo, a Igreja Batista, Assembleia, Presbiteriana, Metodista, as igrejas históricas, praticamente estão parando de cantar os seus hinos. Seja no culto, seja nas reuniões, parece que o cantor cristão, a harpa cristã, não existe mais, é ultrapassado. E se nós vamos deixando essas boas tradições caírem no esquecimento, daqui a pouco não vai ser necessário batizar também. Daqui a pouco não vai precisar participar da ceia. Que ceia? Para que hoje é dia de ceia? Vou lá não. E as ordenanças vão sendo esquecidas. O ID vai sendo esquecido. Essa semana eu tive uma informação muito esquisita de alguém que estava conversando comigo e falando que as igrejas não fazem mais missões. Pouquíssimas igrejas falam de missões. Então, irmãos, hoje eu pensei em falar sobre ceia, mas algo breve e que possa entrar no seu coração, essa ordenança, e você entender que dia de ceia, quando foi convocado, você tem que fazer todo o esforço para estar na casa do Senhor,
porque ela tem um significado tremendo para a nossa vida cristã, para o povo de Deus. Então, hoje eu quero compartilhar com você, no livro de Mateus, uma parte de Jesus falando da ceia. Mateus 26, 26 a 30. Mateus 26, 26 a 30. Hoje eu sou um pouquinho debilitado, então qualquer falha na dicção aí é do que eu estou passando. Mas eu espero que a gente alcance o objetivo final, que é ministrar a palavra de Deus. Mateus 26, 26 diz: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tome, comam, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Eu lhes digo de agora em diante, não beberei mais deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Oremos. Pai, em nome de Jesus, no poder do Teu Espírito Santo, é misericórdia de nós. Fala ao nosso coração pela palavra do Senhor. Quebra a nossa vida, diminui Teu servo. Cresça o Senhor com poder e autoridade em nossos corações pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Você que vai estar vendo esse vídeo, que você seja muito abençoado em nome de Jesus. Irmãos, o contexto aqui deste texto, Jesus estava chegando o momento de ser traído, preso e começar seu sofrimento até a cruz do Calvário. Só que era Páscoa. E Jesus chama Pedro e João e fala assim: vamos preparar a Páscoa. Onde o Senhor quer que preparemos a Páscoa? A refeição. Ele diz: vai ter um homem saindo assim da cidade com um cântaro. Isso é uma coisa muito interessante, porque o homem não carregava cântaro de água, era mulher. Alguns estudiosos acham que aquilo ali era um simbolismo sobre João preparando o caminho do Senhor. Não sei se é verdade, não sei se é mentira, mas é algo que chama atenção, porque esse homem, de repente, ele some do cenário, e aí Pedro e João conversam com o dono da casa. Aquele homem só era o sinal para chegar à casa onde estaria já toda a mobília preparada para a comemoração da Páscoa. Eu imagino Pedro e João chegando e preparando todos os utensílios e tudo que iria ser comido na Páscoa, deixando aquele momento preparado para a Páscoa. E Jesus, então, chegando com os seus apóstolos ali para aquela comemoração. Então, a gente não pode perder a visão que, antes de Jesus falar sobre ele estava respeitando a prática da lei da Páscoa. E se formos voltar no Velho Testamento, o que era a Páscoa? Foi o período da libertação do povo de Israel, onde Deus mandou preparar o cordeiro sem nenhum osso quebrado, sem nenhuma mancha, pão a asmos, folhas amargas, sangue de um animal, de uma rolinha ou de um cordeiro mesmo, nos umbrais, para que a última praga passasse, que era o anjo da morte, passasse, e quem tivesse o sangue ali e fazendo exatamente aquela cerimônia que foi instituída por Deus ali, fosse libertos do povo do Egito. Isso veio perpetuando. E chegamos aqui em Jesus. E Jesus está respeitando tudo aquilo, apesar que toda a Páscoa se refere a quem? A quem? A Ele mesmo, a Jesus. Mas vamos voltar um pouquinho atrás, antes desse momento da ceia, em João, capítulo 6. Jesus, quando estava discipulando os seus discípulos, e é interessante quando pensamos no discipulado de Jesus com os discípulos, porque Jesus falava de coisas futuras marcando o presente.
né? É tremendo o ensino de Jesus. Ele falava de coisas que iriam acontecer com figuras do presente. E às vezes ele falava coisas assim que não tinha significado nenhum para aquele momento, mas que no momento certo viria a acontecer. Por isso que eu gosto de falar o seguinte, meu irmão, não pule a etapa que Deus está te dando. Não queime etapa. Não passe na frente. Vá devagar com o Senhor. É tempo de vitória, de alegria? Goze disso. É tempo de sofrimento, de luta, de provação? Goze disso também. Entenda que tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém? No capítulo 6, olha que interessante esse texto do capítulo 6 de João, 53 a 58. Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E da mesma forma como o Pai que me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Eu lembro de um fato engraçado, e quando você lê esse texto, é meio diferente. Por isso que Nero mandou perseguir também, um dos motivos, a igreja, que o povo é canibal, fica comendo a carne e bebendo sangue, e ele achou uma boa desculpa também para perseguir os cristãos, um dos motivos. Mas não é esquisito isso aqui? Fica mais esquisito quando eu fui fazer uma conferência no litoral do Rio de Janeiro, para lá de Paraty, para lá de Angra dos Reis, e eu levei um amigo comigo que mexia com louvor e adoração, homem de Deus, ele é um homem de Deus, hoje continua sendo homem de Deus, pregador, professor preparado, capacitado, dá aula em seminário. Naquela época, eu novo, ele mais novo que eu, porque ele é mais novo que eu, né? Aí eu dei a chance para ele, dirigi o louvor, combinei com o pastor, que eu estava levando uma pessoa assim, 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 aí ele pegou esse texto e ele fez assim com a igreja: irmãos, enquanto você não comer a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus, e o povo abriu aquele olhão assim, para esse cara, ele ficou doido, esse cara é vampiro. Eu fiquei imaginando exatamente aqui, toda vez que eu leio esse texto, eu lembro desse fato que ocorreu no interior do Rio de Janeiro, numa conferência, e fico imaginando quem estava ouvindo. Mas a Bíblia diz que o Espírito que revela a palavra do Senhor no nosso coração. E o que Jesus está falando aqui é algo que viria a acontecer. E por isso que você lendo, quando vai chegando os próximos versículos aí, muitos abandonaram Jesus. Muitos discípulos que estavam seguindo Jesus abandonaram Jesus. Eu não vejo problema nenhum de abandonar. O maior problema que eu vejo são aqueles que estão se enganando, querendo seguir Jesus, não estão seguindo, estão atrapalhando o caminho, em vez de se posicionarem. Hoje há um posicionamento mais sério. Eu quero seguir Jesus, eu vou seguir Jesus. Eu não creio em Jesus. Fica até mais, não sei se mais fácil, mas fica mais bem definido para quem estamos falando de Jesus. E começamos a entender que no corpo de Cristo, a igreja de Jesus, ela é composta de pessoas que comeram da carne e beberam do sangue de Jesus. E aqui então nós vamos entender o que Jesus estava falando lá em João no começo e agora, ele na ceia. Então, pense comigo, Jesus está agora lá com os apóstolos, num ambiente de festa, de celebração, de reflexão, comendo, conversando, cada um com o seu cálice, né? Cada um com o seu copo, tomando o seu vinho,
cada um comendo o seu pão, um pedacinho lá do carneiro e outras coisas mais. E aquela conversa toda ali, e Jesus interrompe, quebra todo aquele protocolo e fala assim: preste atenção em mim agora. Ele pega o cálice dele, o vinho que ele estava tomando. E, em outras palavras, Jesus está falando: aquilo que eu falei lá atrás, quando vocês começaram a andar comigo, sobre comer a minha carne, beber do meu sangue, agora vocês vão entender. Jesus compartilha o pão e diz o que? Este é o meu corpo, partido entre vós. Comei do meu corpo. Pegou o cálice dele, e deu o cálice dele e disse: bebam, porque este é o sangue da aliança. E eu imagino a memória, então, dos apóstolos lá atrás, agora, na ceia, lembrando de todo o ensinamento de Jesus. E lembrando que Jesus estava indo para a cruz. Que aquela festa que estava acontecendo, a Páscoa, era o início do sofrimento de Jesus. Porque se ele não morresse, ele não poderia dar vida. Se ele não ressuscitasse, ele não poderia dar vida eterna. Então, um cálice. Eu quero que você guarde isso. Um cálice, a unidade. Agora não é mais o cálice de cada apóstolo, é o cálice de Jesus. Agora não eu que mando, eu faço isso, aquilo. Somos um corpo, uma unidade. No mundo inteiro, somos um Israel de Deus. Um povo escolhido de Deus, em Cristo Jesus. Uma nação santa e eleita para anunciar o evangelho de Jesus até a sua volta. Amém? Está dando para entender a importância da ceia? Quando eu chegar aqui tomar um suco de uva com meu pãozinho, é trazer a memória de toda essa história da vida de Jesus. Jesus riu, Jesus chorou, Jesus descansou, Jesus gastou sua saúde, Jesus fez milagres, Jesus curou, Jesus ressuscitou, Jesus que quiseram colocar como rei, e agora ele traz a memória de toda aquela sua jornada, dizendo: um só vinho, a minha morte, o meu sangue, que vocês vão beber agora. Entendam isso, que vocês estão bebendo o meu sangue, o sangue da aliança. Já não é mais o meu sangue, já não é mais o seu sangue, ou seja, já não é mais a minha vida, não é mais a sua vida, meu irmão. Quando nós nos rendemos a Jesus, não é mais a nossa vida. Quando nós declaramos que Jesus é Senhor, o Dom que é novinho aí, viu, Dom? Que Jesus é Senhor e Salvador, não é mais, acabou, Wesley. Posso ter projetos, ideias, estudar, formar, trabalhar, ter casa, essas coisas da vida normal, mas a prioridade é o Senhor, é o sangue dele em mim, é a aliança que eu tenho com ele. É um só propósito aqui na terra: agradar a Deus e fazer a vontade dele. Vem à minha memória quando Jesus, discipulando os seus discípulos, ele conta sobre aquele homem que, numa grande produção, numa época de muita fartura, ele produziu tanto cereal, ele ficou tão rico, que ele não sabia o que ele ia fazer com tanto que ele tinha ganhado. E ele resolveu fazer muitos celeiros, guardar tudo, e falou assim: ó, mas descansa agora, porque o que eu tenho é para o resto da vida. E aí uma voz diz assim: louco, hoje pedirão a tua alma, o que tens para apresentar?
Meu irmão, a nossa vida não é aqui, nossa vida é lá. A juntar coisa aqui vai ficar aí. Agora, se você está juntando aqui para abençoar sua família e outros ao seu redor com o Evangelho de Jesus, aleluia, junta mesmo e abençoa muitas vidas. Mas quantos cristãos têm não sei quantos patrimônios, têm uma renda maravilhosa, mas não dá o seu dízimo, não dá sua oferta missionária, não dá sua oferta alçada, não ajuda o pobre, o necessitado. E quando dá o dízimo é só isso, acabou. Ainda faz cálculo do que vai dar. Louco. Hoje pedirá a tua alma. Não entendeu nada do que Jesus falou. Vocês estão entendendo que não é uma questão de obrigação, mas é de entrega. É o sangue de Jesus. Tem um cântico que diz assim: eu decidi, Jesus. Eu rendi, acabou. E o seu direito agora é todo em mim. Eu não tenho direito algum, mas o Senhor tem tudo aqui. E por último, o pão. Um só pão. Agora eles não estavam mais cortando o pão e compartilhando o pão. Era o pão que Jesus estava dando. E aquele cálice não virou sangue de Jesus, que não foi derramado na cruz. E nem o pão virou corpo na hora que comeu, porque também não foi dado na cruz, nem tinha sido ressuscitado. Mas era o símbolo da minha vida, na vida de vocês. O meu corpo é o corpo de Cristo. Hoje nós somos esse corpo de Cristo. O pão vivo que desceu do céu. Por isso que Jesus, lembra que Jesus disse? Que nós somos pão na vida das pessoas, que nós somos luz para a vida das pessoas, porque nós somos o corpo de Cristo. E se você mancha o corpo de Cristo, você não está manchando sozinho, meu irmão. Olha a igreja, olha o seu corpo, olha o corpo. Quando você peca, você não peca sozinho, olha o corpo. E quando você faz algo que agrada o coração de Deus, olha o corpo. Todos são abençoados. Por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, 16, e aqui a gente encerra. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e o pão que partimos é uma participação do corpo de Cristo? Deu para entender o que a Bíblia está dizendo? Por isso a importância da prática da ceia. Cálice é unidade. Vinho novo, sangue de Jesus, a nova aliança. Um só pão, que é o corpo de Jesus, nosso corpo de Cristo. Por isso a importância da prática da ceia na vida da igreja local, meu irmão. Não é vir aqui para tomar um suquinho, um vinhozinho, um pãozinho. É muito mais sério do que isso. É a sua jornada com Cristo. É a sua aliança com Cristo. É a nossa jornada com Cristo. É a nossa aliança com Cristo. O nosso Senhor e Salvador, revelando a sua unidade do seu corpo aqui na terra. Por isso encerro com essa frase, meu irmão. Meu amado, permaneça fiel a essa aliança até o dia que cearemos com Jesus no seu reino. Amém?